Carlos Medeiros Silva é engenheiro civil, doutor em geotecnia e diretor técnico da Embry Engenharia, empresa de Brasília com 4 décadas de atuação. Neste episódio, ele discute conosco temas relevantes sobre engenharia geotécnica baseados nos resultados do BC Experimental Testing Site, apresentados durante a sessão de fundações do Cobranseg, realizado em Balneário Camboriú, além de observar o crescimento do evento, que acompanha assiduamente desde 1998. Seja bem-vindo ao Fundcast. Estamos com o Carlos Medeiros, diretor técnico da Embry Engenharia. Obrigado, Carlos, por ter aceito o convite aí nosso. Eu que agradeço, Luiz, o convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Legal, né? Participando desse podcast. Que bom. O que está achando do Cobranseg? Os primeiros episódios nossos estão sendo gravados aqui no Cobranseg em 2024, né? Como é que está enxergando o evento? O que está... Né? Eu estou enxergando um evento maravilhoso. Eu acompanhei o crescimento do Cobranseg. Passei a participar mais efetivamente do Cobranseg em 1998 e praticamente vinha a todos desde então. E como fui diretor da BMS há alguns anos, nós sempre que vinha um Cobranseg, a gente tinha aquela preocupação em números de participantes, em se a feira ia ser um sucesso ou não. Mas o Cobranseg hoje tornou-se uma marca e dá orgulho chegar aqui no Cobranseg, ver a pujança da feira, todos os fornecedores, fabricantes querendo participar da feira, ou seja, faltando stand, alguns tentaram de última hora, não conseguiram participar junto conosco. E, por outro lado, o lado técnico, quase 2.000 participantes, palestras interessantes, palestrantes do outro lado do mundo, literalmente, como o professor Paul, né? Ou seja, nós vimos um auditório onde cabem 1.000 pessoas, com pessoas em pé para essa palestra, né? Para essa conferência, então, fantástico. Né? Conhecia Balneário Camboriú já? Eu conheci Balneário Camboriú há aproximadamente 20, 25 anos atrás, onde era quase uma vila de pescador, né? Eu lembro que não era Balneário Camboriú, você vinha para Camboriú. Né? Eu não sei se tinha já essa separação de Balneário e Camboriú. Né? Já há 25 anos, sim, mas o pessoal conheceu tudo como Camboriú, né? Mas são cidades emancipadas. Fiquei impressionado. Hoje à tarde, por exemplo, eu saí um pouquinho do congresso, fui ao teleférico, fiquei maravilhado com a vista da cidade, etc. Ô, Carlos, conta um pouco da Embry Engenharia. A Embry é uma empresa que foi fundada em 1987 por 3 jovens engenheiros, alguns ainda estudantes de engenharia, ou seja, tem uma ousadia dizer isso, né? Mas a Embry ela teve uma vertente de estar sempre ligado à universidade. Então, ao longo desses quase 40 anos de história, nós sempre buscamos um crescimento sustentável, calçado no conhecimento, principalmente na Universidade de Brasília, que estava próximo da gente. Então, ao longo desses 40 anos, financiamos e ajudamos dezenas, talvez centenas de colegas, financiando as suas teses, participando, contribuindo tecnicamente. Sempre também. Próximo dos programas próximo, aí de pesquisa e universidades. Que eu também nunca saí da universidade. Estou na Universidade de Brasília, porque fiz toda a minha carreira acadêmica dentro da Universidade de Brasília, da graduação ao doutorado. Tive o prazer de ser, na minha tese de doutorado, à época, ganhar o prêmio Costa Nunes. Sim. Com esse mesmo trabalho, ganhamos o prêmio CEBIC de inovação, né? E recentemente voltei à universidade para fazer meu pós-doutorado, que devo fazer com um sanduíche com alguma universidade americana. Né? Que bom, legal. Bom, é sempre bom ter as empresas de engenharia próximas às universidades e aos centros de pesquisa, os programas de pesquisa e pós-graduação. Nós, aqui no Cobranseg, ocorreu ontem, né, a sessão de fundações. Né, o professor Harry Poulos, o professor Luciano Decura, o Ricardo Borne. Então, ali foram discutidos, foram apresentados os dados do campo experimental, esse sítio 1 do campo experimental, que o foco foi estaca hélice contínua monitorada.
Então, a gente vai conversar um pouco sobre, né, aquilo que foi discutido com o professor Poulos, com o professor Luciano Decour, né, aquilo que o Ricardo trouxe em termos de debate entre os conferencistas. Né? Vamos trazer um pouco aqui esses questionamentos, uma continuidade daquilo que a gente viu ontem. Né? No campo experimental, foram feitas estacas hélices contínuas de 25 metros em solo, em depósito sedimentar, né? Como também estacas de 40 metros, com trecho final embutido em rocha fraturada. Né? Então, você pode acompanhar ali toda a discussão, enfim. E a gente vai listar alguns questionamentos que a gente vai trocar ideia, Perfeito. Conversar, ver sua opinião, a sua experiência com esses itens que, né, a gente acompanhou ontem nos debates. Né? Primeira questão é sobre estaca hélice contínua monitorada com prolonga. A norma brasileira limita o comprimento em 6 metros, né, para trados aí com mais de 18 metros. Mas por que limitar? Existe um limite real? De onde veio esses 6 metros da norma? Olha, voltando um pouquinho atrás, ainda na época que se discutia dentro da Comissão de Fundações e o Comitê Normativo, idos de 2017 e 2018, a primeira versão dessa limitação de norma, ela saía com 20% do comprimento de trado efetivo. Né? Então, a norma ia ser publicada com essa limitação, não era 6 metros, eram 20%. Isso em 2019. 2018, mais tá, ou menos. Na véspera véspera da publicação, final de 2018. Uhum. Então, houve uma discussão técnica, por que tinha que ter essa limitação, já que 80% das máquinas de hélice no Brasil, à época, nós tínhamos aproximadamente 1.000 máquinas, e das quais 800 máquinas perfuravam até 24 metros, com 6 metros de prolonga. E com a regra que ia ser estabelecida pela norma, estas máquinas estariam fora do mercado, ou teriam que se reduzir a sua capacidade, porque iam ser necessário cortar o prolonga. 20% de 18 metros, aproximadamente 21 metros, alguma coisa em torno disso. Eu fui uma das pessoas que discutiu isso na época e opinião minha, achava um absurdo a gente tirar 80% das máquinas do mercado, que fizeram 80% das obras, muito provavelmente, e com relativo sucesso. Ou seja, o número de sucesso, felizmente, em fundações é muito pequeno. Existe, mas são pequenos. E contra fatos não há argumento. Então, à época, eu fui um das pessoas que estavam naquela discussão que sugeriu que, pelo menos, fosse permitido o prolonga de 6 metros. Eu não sei se foi a minha opinião que prevaleceu ou não, mas, de fato, a norma saiu com um limite máximo de 6 metros de prolonga, que contemplava todas as máquinas até então. Porque a profundidade máxima de hélice no Brasil, naquela época, era em torno de 30 metros e 6 metros de prolonga, porque as máquinas maiores tinham 24, 25 metros de helicoide e 6 de prolonga. Então, estava todo mundo contemplado. Né? Evidentemente, a gente viu mais recentemente, principalmente aqui na região sul, especificamente em Balneário Camboriú, estacas executadas com 16 metros de prolonga. Tem um conceito específico do avanço da prolonga no solo, em resultar em algo, né, que prejudique a... Salles, assim, eu fiz uma tese especificamente em monitoramento. Tá? Eu não estudei o efeito do prolonga. Na época dessa discussão, eu até pesquisei na literatura técnica nacional se tinha algum trabalho relativo ao comprimento de prolonga. Eu não vi. Eu não vi nenhum trabalho. Se você for ao extremo, uma estaca de deslocamento, ela é só prolonga. Sim. Né? Se a gente olhar o outro extremo. Mas, assim, o que eu acredito? Como eu estudei muito monitoramento, uma estaca mal executada, principalmente nesses pacotes de solo, seja eles residuais ou não, o que vai comandar o seu desempenho, isso está na minha tese, Silva 2011, é a execução. Então, uma estaca mal executada, que não atenda, que seja feita desconfinando o material, ou seja, com rotações elevadas, com penetração baixa, essa estaca vai ter um mau desempenho com ou sem
prolonga. É a única coisa que eu posso te dizer. Mas, de fato, eu não estudei o efeito do desconfinamento. Certo? No campo experimental, foram feitas essas estacas de 25 metros e numa delas se usou um trado de 15 com prolonga de 10 metros. Na outra, o trado com 25 metros. Os resultados das provas de carga foram muito parecidos, tanto em termos de rigidez inicial quanto ruptura. Né? Tu acha que, na tua opinião, a expectativa era de esperar um pouco? Eram estacas de 60 centímetros de diâmetro. Isso também é importante. Eu participei Era de esperar esse tipo de comportamento? Eu te digo até que te esperaria e vou justificar por quê. Eu participei do concurso de previsão. De previsão de capacidade de carga. Não usei nenhum dos métodos. Fiquei até triste porque o Ricardo Born não disse que tinha um método de energia. Ele só citou 60% dos métodos em SPT, X% em CPT, mas tinha um que era só energia. E essa energia veio da análise do monitoramento da máquina. E que eu acho até que foi com relativo sucesso, porque a carga última foi 4.200 kN e a previsão por energia deu 3.900 kN. Então, 10% em engenharia de fundações é acerto. É alvo. Então, mas eu tenho lembrando do perfil que foi disponibilizado, não só das sondagens SPT como CPT, você tinha na superfície um pacote de solos de baixa resistência. Então, aquilo não vai contribuir muito se você tiver com aquele material confinado ou não. Independente do processo executivo, com ou sem prolonga, aqueles primeiros metros iniciais pouco contribuem. Então, eu não lembro, não cheguei a fazer essa conta, mas talvez se você desprezar os primeiros 10 metros, seja 200 kN, 300 kN, entendeu? Então, é a minha opinião. Então, a gente está discutindo prolonga numa região que pouco influencia no comportamento da estaca. Então, nós, como projetistas, às vezes eu faço isso. Vou desprezar essa aqui. Pouco contribui, não vou nem considerar no meu dimensionamento. Legal. O segundo item que a gente foi abordado, né, na sessão de fundações, foi a estaca hélice contínua com embutimento em rocha. Que aí a gente sai das estacas de 25 metros e vamos para aquelas estacas de 40 metros. Isso. Onde o perfil de depósito sedimentar ia até 29 metros, 28, 29, aí entrava no solo residual e por 36 metros, 35, 36, entrava num guinais uma alteração média, era uma A2, A3, mas extremamente fraturado, F5. Né? E se fez a estaca até 40 metros, ou seja, entrou no solo residual, que tinha mais de 50 golpes de SPT, e entrou no guinais fraturado, né? Quase 4 a 5 metros nesse guinais fraturado. E, inclusive, a prova de carga está sendo realizada, está em curso hoje, né? dessa prova de carga. Né? Então, a gente discute um pouco essa... Né? Muita gente falava assim, a hélice contínua, o comprimento dela vai até o impenetrável do SPT ou do CPT. Né? Assim, e muitas vezes a gente faz aqui os desenvolvimentos de projetos, quando a gente lança uma campanha de investigação, já pede a sondagem em solo, né? SPT ou CPT, peso cone, mas pede já a rotativa, para caracterizar esse material abaixo do impenetrável. Então, eu queria, né, na tua opinião, que é esse conceito do impenetrável, essa história de que a hélice não avança além do impenetrável do SPT ou do CPT, como tu enxerga isso? Luiz, como eu falei no início da conversa, hélice contínua na minha vida. Ou seja, desde 1999 eu estou envolvido com isso, pesquisando e estudando isso. É evidente que houve uma evolução dos equipamentos. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar em 1999 com hélice, o equipamento nacional com maior capacidade de torque era um equipamento que gerava 11 mil quilos de torque. Então, você chega no equipamento que fez essa estaca de 40 metros, ele se aproxima de 30 mil quilos.
Então, ou seja, você tem uma capacidade de gerar trabalho, de escavabilidade muito maior. E outra coisa, esses equipamentos passaram a ser providos em sua extremidade, com contratos, por exemplo, com rolebits. Sim. Uhum. Com tungstênio, ou seja, Nvidia, nada mais né? é com Nvidia, ou seja, é a mesma coisa, né? Uhum. Então, isso eu já tinha percebido há algumas décadas lá na minha região, quando os equipamentos chegaram a 20 mil quilos de torque, que são os equipamentos que eu tenho hoje, eu consegui começar a penetrar, não em guinais, mas em ardose alterada. Uhum. Além do limite de muito além do impenetrável. Né? A dificuldade é dimensionar qual o método de dimensionamento. Eu vou usar os métodos que estão aí na literatura, de raiz em rocha, por exemplo, né? Onde a diferença seria só o perímetro da estaca. Né? Sim. Então, eu já tenho projetado com embutimento em solos competentes, em rocha. Tem que ser alterada, porque rocha nada fura, né? Sim. Só martelo de fundo. Já pelo menos há uma década, com absoluto sucesso. É legal a gente ver essa tua fala do avanço da tecnologia, o pessoal, os fabricantes de perfuratrizes, né? Trazendo um avanço tecnológico dos equipamentos, isso possibilita os profissionais. Eu lembro de uma prova de carga que o professor Alonso fez idos de 2005, no início dos anos 2000, final da década de 90, início dos anos 2000, em Brasília, com uma máquina CMV importada, que era a maior que tinha no Brasil, que estava próximo com um torque de 20 mil quilos, onde ele conseguiu embutir a estaca hélice de 900 milímetros, se eu não me engano, dentro de um quartzito alterado. Esta prova de carga, até hoje, ela era talvez a prova de carga com maior carregamento já feito no Brasil, porque superou 1.000 toneladas. Né? A gente tem notícia que a prova de carga que está sendo executada hoje já atingiu 1.400. Então, deve ser a maior prova de carga já feita, estática já feita no Brasil. Né? Em hélice contínua, certamente. Em hélice contínua, com certeza absoluta. Né? Então, eu acredito que toda essa capacidade de avanço, capacidade de carga nas estacas, está diretamente ligada à evolução do equipamento. Se você tem equipamento para avançar sobre rocha alterada, qual o impedimento? Nenhum. E que bom que você conseguiu embutir suas estacas no material de maior rigidez, menor deformabilidade, maior capacidade de carga, né? Entre outras coisas. Você acha, é uma pergunta meio provocativa, mas vale a pena, será, a gente, né, naquela discussão da prolonga, com a busca de uma profundidade maior, busca do embutimento desse material, né, alterado, mas com uma resistência altíssima, Luiz, a gente abrir mão um pouco da questão da restrição da prolonga e avançar e ter profundidade de perfuração para atingir essas camadas? Luiz, eu vou ser bem franco com você. Eu tive hoje numa obra, projeto seu, sendo executado uma estaca de 44, 45 metros de profundidade. O pacote inicial era um pacote de solo mole ali, 14, 15 metros de solo mole, que pouco vai contribuir. Era um aterro e um solo mole, não sei em termos de resistência, porque eu não cheguei a ver, eu estou falando da descrição do Ricardo lá no site, né? Não cheguei a ver a sondagem. Eu preferiria abandonar qualquer contribuição desse pacote solo mole, até considerar um pouquinho de atrito negativo, se for o caso, né? E embutir. Sim. Então, eu preferia ter uma prolonga mais longa, com embutimento, do que uma estaca mais curta, flutuante, considerando essa pouca contribuição desse pacote solo mole. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado. Quando você... Voltando aqui, ou seja, eu sou um projetista lá do Centro-Oeste, eu estou, entre aspas, no mato. Tá? Vocês estão aqui no sul do país, vocês estão na civilização. Mas pesquisei muito monitoramento de estaca hélice. E se você buscar, por exemplo, a minha tese de 2011,
tem vários alertas de estacas hélices em pacote de solo mole, quanto à sua integridade, certo? Mas, como eu disse anteriormente, contra fatos do argumento. Você está com o Bolton aí comemorando 150 edifícios acima de 100 metros que você projetou. Deve ter feito centenas de provas de carga. Sim. Nesses pacotes solo mole. Praticamente todos. Com absoluto sucesso. Então, quem sou eu para dizer que você não pode fazer estaca hélice, pelo menos no solo mole local, né, com as características geotécnicas locais? E comprovado com prova de carga. É comprovado com prova de carga. Mas eu acho que... eu tenho certeza que o tipo de estaca que eu vi hoje, ela carece de um melhor controle executivo. Um exemplo, a estaca está avançando naquele material de solo mole, ela avançou provavelmente 12 metros com peso próprio, sem o equipamento girar. Isso já não é mais hélice. Né? A hélice, uma hélice de deslocamento, claro. Virou uma hélice de deslocamento. Né? Ou seja, a literatura técnica, as recomendações que estão lá na minha tese de doutorado, as que eu fiz até hoje, o princípio de uma hélice contínua é o não desconfinamento. Né? Ou seja, se você olhar a teoria que vem lá desde os primórdios da década de 80, de tudo que você lê de hélice contínua, diz o seguinte: uma boa estaca hélice contínua ela deve procurar não desconfinar durante a execução. Nem sempre é possível, mas ela tem que procurar não desconfinar. E ela tem que procurar ter uma concretagem com pressões de concreto sempre positivas. Esse é o princípio básico de uma estaca bem executada. A partir do momento que se avança a hélice no pacote de solo mole de 12 metros sem girar, você já está descumprindo esse princípio, correto? Sim. Então, naquela região, você corre alguns... não é o caso, conversei com o Ricardo, ele disse que esse solo mole ele tem uma resistência não drenada, que a coluna de concreto não faz com que o sistema de forças fique em equilíbrio. Fique em equilíbrio. Vocês não têm, segundo eles, vocês não têm registro de leitura de pressão negativa, exceto no final da estaca, que é comum em qualquer tipo... Por conta de desconfinamento no trecho final. Né? Isso. Mas, assim, eu não vejo problema de utilização da prolonga. Naquele caso específico, eu já desprezaria totalmente esse pacote de solo mole, que a minha estaca hélice é daqui para baixo, né? Desde que eu tenha garantia que aquele meu fuste esteja íntegro. Mais recentemente, um ano passado, eu ajudei o Marcelo Batista, da Geodisto, a validar um sensor de concreto para a ponta do trado, que eu acho que isso pode ajudar muito a qualidade das estacas de vocês, na região, quando eu digo de vocês, é de todos aqui da região, em termos de qualidade. Porque não significa que a pressão que está sendo medida lá em cima é a mesma aqui de baixo. A diferença, isso a gente mostra no artigo, foi medido, inclusive, né? E comparado com as medidas que o Bowles fez em 2005. Né? Eu não sei, no artigo dele não diz como ele fez, mas ele fez, ele mediu a pressão lá embaixo. Nós medimos em dezenas de estaca e há uma diferença grande. E nós simulamos pressões negativas. Nós queríamos que era uma pesquisa na concretagem. Então, nós simulamos pressões negativas, entretanto, a pressão negativa estava no sensor de concreto, não na ponta do trado. Então, ou seja, esse sensor de concreto, ele te dá uma garantia a mais, principalmente em pacotes de solo mole, que... Como está ficando concreto que efetivamente você está fazendo uma estaca íntegra. Isso é muito importante. Legal. Tá? Só para finalizar, outro ponto importante, nesses pacotes solo moles, o Ricardo Bond disse que isso não acontece aqui na região. Mas na minha região, que também tem solos moles, argila, aquela argila vermelha, laterizada, elas têm os pacotes solo mole, que em algumas estacas nós terminamos a concretagem e minutos depois, horas depois, ainda com concreto fresco, há o desequilíbrio entre
a resistência não drenada da argila e a própria tensão imposta pela coluna de concreto, e a ruptura. E, é raro. E a armação literalmente some. Mas o concreto, isso mesmo quando acontece, isso acontece quando o concreto está no estado líquido. Sim. Não acontece de ele ter essa ruptura e ficar concretado o trecho superior, por exemplo. Então você identifica, reforça, tá? Então, assim, a princípio eu não vejo nenhum impedimento, desde que o projetista tome esses cuidados na hora de projetar e o executor tome os cuidados na hora de executar. Né? Legal. Bem, Carlos, vamos lá. Né? Bom, esse assunto realmente é legal, porque a gente vai conversando sobre todos os cuidados do processo executivo da estaca, isso é importante. E entre eles também, outro ponto que se viu no campo experimental é a questão de estacas hélice contínua integralmente armadas. Então, ali foram feitas estacas de 40 metros, em que foram inseridos perfis laminados, né, da Gerdau com 40 metros. Então, né, se fez todo um estudo, né, do traço do concreto, mas foi usado um grout, né, não foi nem concreto, mas de aumentar esse trecho da armadura e fazer uma inserção de uma armadura integral de uma estaca, que é sempre um desafio para a hélice contínua. Né? Então, por ser a inserção da armadura a última etapa, né, do processo de perfuração, concretagem e última colocação da armadura. Né? Então, qual é a sua opinião sobre essa questão da hélice integralmente armada, o uso de perfil metálico? Né? Já tinha visto algum caso parecido, ou mesmo com gaiolas, mas trabalhar com uma armadura mais longa? Eu tenho um pouquinho de experiência com isso. Vou te explicar, vou relatar lá no passado. Né? Em idos de 2002, 2005, nós fizemos as primeiras obras de hélice na Barra da Tijuca, que tem uns pacotinhos de solo mole, quando todo o mercado nacional dizia que não era possível. Hoje a Barra da Tijuca, eu acredito que 100% das obras lá são hélice contínua. Então, as primeiras execuções de hélice contínua na Barra da Tijuca, acho que foram feitas pela Embry Engenharia em parceria com a Soloteste do Sérgio Goldbar. E em algumas dessas obras, o Sérgio, na época, executava muita estaca, muita estrutura de contenção dessas obras, 2, 3 subsolos, com estacas raízes. E nós, em função da redução de custo, etc., passamos a utilizar a execução dessas estacas raízes, aliás, a execução dessas estruturas de contenção com estacas tipo hélice. O dimensionamento era o mesmo, só mudava o processo executivo. E nós passamos a, primeiramente, adotar armação convencional, de gaiola, em descida no concreto. O que é que eu vejo, que eu aprendi desde aquela época? É simplesmente uma questão de tecnologia de concreto. Não tem nada a ver com engenharia de fundação. Eu lembro que das primeiras estacas, a gente estava numa obra onde o traço de concreto fornecido, ele perdia toda a água livre para o maciço. É uma areia, ela drenava a água do concreto e você não descia nem a armação convencional, nem o perfil. Então, esse traço foi trabalhado, aditivado, não sou nenhum especialista em concreto. O fato é que passamos a fazer corriqueiramente todas as obras, ora com a descida de perfis, ora com a descida de armações. À época, estaca de 400 milímetros, em torno de 12, 13 metros. Mas recentemente, eu fiz uma consultoria, não posso dizer onde, mas o Estado sim, em Minas Gerais, uma barragem de rejeito, cujo o barramento barrava ácido, só para você ter ideia, e essa barragem tinha um fator de segurança muito baixo. E precisava melhorar o fator de segurança quanto à ruptura global dela, e a solução que nós adotamos foi inclusões, ou seja, fizemos aproximadamente umas 400 estacas tipo hélice, cruzando a cunha de ruptura. Era uma estaca de 70 centímetros, de até 32 metros, comprimento variável de 25 a 32 metros. À época, acho que foi até o recorde nacional em termos de armadura. Descemos a armadura convencional.
Não era grout, nem era um concreto, ou seja, a concreteira à época foi a Polimix. Tivemos uma assistência técnica muito boa dela, até ajustar o traço. Dessas 400 estacas, tivemos sucesso em umas 10 estacas só, que foi preciso refazer a estaca, que acontece nas obras de vocês também, provavelmente. Onde o traço fornecido estava no limiar daquilo que era concreto e daquilo que era um concreto flow, um grout. Por quê? O grout ele tem um problema. Ele tem um tempo de trabalhabilidade muito pequeno. Então, o concreto fornecido pela Polimix, nós tínhamos 20 minutos para descer a armação. Então, o guindaste já içava a armação de 32 metros, a estaca, terminava a execução da estaca, retirava o material escavado e descia a armação com guindaste. E, eventualmente, um caso ou outro, a retroescavadeira ajudava a posicionar a armação. Isso com absoluto sucesso. Foram feitas 400 estacas assim. Então, eu sou um defensor da estaca armada, não vejo problema nenhum, e falo mais uma vez, é uma questão de tecnologia de concreto. E aí é bom ter o profissional de tecnologia de concreto. Tem que ter o profissional de tecnologia de concreto. Nós geotécnicos não entendemos de concreto, tem que ter alguém... Agora mesmo, recentemente, à luz disso, eu fui fazer uma obra em Montes Claros, Minas Gerais, e eu tive grande problema, eu não consegui acertar com a concreteira o traço do concreto, tendo que mudar a solução porque não conseguia descer. E ainda, fazendo outro exemplo, hoje nós descemos muitos spanbari. Spanbari é um corpo expansivo, ou seja, estaca tipo essa, ela não tem ponta. Né? Se você observar, você chegou na rocha, você vai ficar com o material revolvido lá embaixo. Sim. Vai ficar solo revolvido lá embaixo. Então, em algumas obras, nós temos instalados os corpos expansivos na ponta da estaca, que eu preciso colocar ele lá embaixo. E é um elemento com 220 milímetros de diâmetro e 1.200 milímetros de comprimento. Ele tem uma certa dimensão. E ele tem descido dentro do concreto fresco. Já fizemos até com estacas de até 18 metros com absoluto sucesso, sem nenhum problema. A gente tem tido uma experiência nessa questão da ponta, nesse embutimento desse material. Claro que quando a gente fala ponta, não é o contato da ponta, né? Mas é o trecho de embutimento. Gera um atrito, mas gera. Isso. É uma coisa... Esse trecho final da estaca, nesse material embutido rochoso... A contribuição é muito grande. É muito grande. Mas a base em si, o contato em si, ele é precário. Mas a gente tem conseguido uma boa mobilização com ensaios de prova de carga, com níveis altos de carga e deslocamentos bastante baixos. É mais a rigidez e o ganho ali naquela questão de atrito do que propriamente a ponta. Né? Pode ser. E aí a gente faz né? Então, vamos ver, né? A gente acaba estudando, fazendo estacas curtas, estacas longas em campo experimental, estuda comprimento de prolonga, embutimento em rocha, armadura integral, mas todo esse estudo, toda essa pesquisa, ela de alguma forma ela tem como validação os ensaios de prova de carga. Se a gente busca nos ensaios de prova de carga uma forma de validar ou de interpretar se o comportamento é o que se espera ou não e por quê, né? E a gente tem feito aqui essas provas de carga estáticas instrumentadas. Então, o que tu acha da prova de carga estática, convencional, a inclusão da instrumentação? Né? Conta um pouco aí da tua experiência, critérios de carregamento, nível de carga de ensaio, muitas vezes a norma, né? Nossa, para fins de desempenho, pode limitar a prova de carga em 2 vezes a carga de trabalho. E a gente sempre tem aquela expectativa, não, vamos aproveitar, já que houve uma mobilização, uma sensibilização do cliente para fazer a prova de carga, vamos tentar fazer com carga mais alta, vamos tentar levar próximo à ruptura geotécnica, se possível, né? E tudo isso estimulou as empresas de prova de carga a pesquisar formas de reação, né, que atenda a esse nível de carga mais elevado. Eu vi um pouco da tua opinião, um pouco não, né? Tudo que tu já passou aí nessas provas de carga. Sempre que possível, às vezes não é possível, porque há uma questão de custo. Quanto maior for o sistema, maior o custo da prova de carga, né? Então, sempre que possível, eu procuro levar a carga, a estaca, à ruptura geotécnica, porque eu conheço todo o comportamento, conheço a curva, né, como um todo. Sempre que possível. Às vezes não é possível, né?
Quanto à reação, eu fiquei bastante impressionado com os helicóides, os helicóides, ou seja, evidentemente eram 800 metros de helicóides contra 1.500 toneladas. Eu fiz uma conta rápida, aproximadamente 50 toneladas por helicóide, que é razoável, né? Mas é uma solução até sustentável, porque você reaproveita aquilo, né? Sem sombra de dúvida, é muito importante. Quanto às estacas instrumentadas, fiz muitas estacas instrumentadas já. Na minha tese, por exemplo, eu instrumentei 11 estacas, o que é muito. Sim, né? Sim. Eu fiz com uma técnica um pouquinho diferente do que eu vi ali. As instrumentações foram descidas numa barra, numa monobarra ou num perfil metálico. Né? Ou seja, a técnica de instrumentação foi a mesma, estranguetes elétricos. À época foi feito pelo Paulo Albuquerque lá na Unicamp, um colega que me ajudou muito a fazer essa instrumentação. Ele fez em Campinas e mandou para Brasília, veio me ajudar a instalar e ainda interpretou os dados. Né? E na época nós fizemos uma técnica um pouquinho diferente. Nós executávamos as estacas, desconectava o trado e descia a instrumentação dentro do tubo de concretagem. Porque a gente tinha medo de perder desprender algum fio e... desprender algum fio e também não conseguir chegar na cota certa. Então, para não correr esse risco, nós fizemos isso e, ao concretar, a instrumentação está perfeitamente no eixo da estaca, que é benéfico para as nossas análises. Né? Mas sou um defensor das estacas instrumentadas, porque você conhece a curva, você tem que tomar cuidado. Eu não sei se isso acontece com as provas de carga de vocês, se não tem tensões residuais geradas. Se você der uma olhadinha lá na minha tese, algumas provas de carga que eu fiz estavam fortemente impactadas por essas tensões residuais, porque o concreto, quando ele endurece, ele inicia o processo de pega, ele expande e ele retrai. Isso gera tensões residuais. Você tem até um pontinho médio de equilíbrio do que a estaca, a massa de concreto está se deslocando em sentido descendente e a massa que está se deslocando em sentido ascendente. Eu expliquei isso lá na minha tese, tem artigos publicados, etc. Isso tem que ser bem avaliado. Então, muitas vezes, aquela curva que você acha que é a curva de transferência de carga, numa simples análise de instrumentação, não é. Quem nos ajudou na interpretação dessas provas de carga foi o professor Felênios, por meio do professor Gerson Miranda, lá da Universidade Federal do Pará. O professor Gerson tinha um programa chamado Unipal. Por sorte, ele era meu colega de doutorado, e ele que percebeu, poxa, cara, você não está vendo que essas provas de carga estão cheias de tensões e reduções, mas como, Gerson? E ele me explicou, fui estudar, entendi. Então, ou seja, depois da prova de carga feita, foi feito um tratamento daqueles dados, das tensões residuais, num programa chamado Unipal, onde ele me deu a curva real de distribuição. É um cuidado que a gente tem que tomar quando se instrumenta a prova de carga, para determinar se realmente aquela tua curva real. Distribuição então a gente não pode acreditar cegamente. Pode ser que a tua estaca não sofra com isso, mas tem essa probabilidade. Chegasse a verificar ali as previsões que o Ricardo apresentou na sessão de fundações ou não? Cheguei a ver. Claro, assim, a quantidade de previsões, né, em relação tanto na curva carga-deslocamento, quanto na distribuição de cargas ao longo da profundidade. Né? Eu fiquei bastante impressionado, porque eu vi que uma estaca trabalhando praticamente por atrito. Né? Sim. E num depósito sedimentar. Né? Basicamente atrito. Outra coisa que me chamou a atenção a dispersão das metodologias, que eu entendo, porque ali participaram aproximadamente 100 projetistas, cada um está no lugar do Brasil e do mundo, então ele tem a sua experiência, local. Até mesmo a previsão que eu fiz por energia, ela precisa ser calibrada, porque as formulações que eu usei foi
Sim, foi para a minha região, né? E agora eu sei, quando eu vim fazer uma nova previsão, que eu tenho que corrigir a minha previsão de que tem uma alfazinha lá em 1,1, porque vai se aproximar mais ainda. Vou me aproximar mais ainda. Então, eu acho que essa dispersão está mais ligada à experiência de cada um em cada local. Legal. A questão da carga de ruptura na prova de carga, uma das sugestões, uma das coisas que a gente preza é a questão de levar a carga máxima do ensaio possível, estender a curva carga-deslocamento, chegar na ruptura geotécnica, no sentido de que a gente não tenha, né, não fique num trecho, por exemplo, com pouco deslocamento, no nível nível de cargas baixas, deslocamentos pequenos, ou até mesmo um trecho elástico da curva, de querer usar método de extrapolação de curva para definir, enfim, é importante ter essa visão. Quanto a isso, eu fiz uma pesquisa extensa durante o meu doutorado, e você verifica se a prova de carga não chegar a 80% da carga de ruptura, nenhum método vai conseguir estimar. Vai estimar. De 80%, você tem uma boa estimativa em qualquer um dos métodos. Legal. Inclusive, essa questão da discussão, né, que se fala de pegar a carga de ruptura a partir de um deslocamento de 10% do diâmetro da estaca. O que tu acha disso? Isso veio lá do... Interzag? Não, acho que veio de Wesig. A primeira proposta, se eu não me engano, foi Wesig em 1971. Pelo menos foi o primeiro que publicou. Se veio antes, né? Eu lembro que deve ser isso. É uma proposta de Wesig de 1979 para ajudar a interpretar que não tem nenhum significado físico. Nenhum, né? Também no próprio comportamento da curva. Né? Isso. Então, mas olhando a sua prova de carga, ela também estava perto da ruptura física, porque ela já estava numa tendência de carga última mesmo, ou seja, a curva já estava quase verticalizada ali no finalzinho da prova de carga. Mas, essa proposta de Wesig, ela foi difundida no Brasil pelo professor Decour, né, como precisava de algum critério. Sim. E o critério da norma era muito pior, porque é deformação elástica, mas D sobre 30. Isso. Então, você estava ainda na região, a estaca estava rompendo ainda na região elástica, muitas vezes, né? Então, eu acho que tem que ter algum critério. Eu acho que cada projetista vai buscar, entender o seu, né? Vai buscar o seu critério. Ô, Carlos, a experiência tua com ensaio de carregamento dinâmico, ensaio bidirecional e estaca hélice contínua? Eu tenho alguns. Estaca, vou falar primeiro do carregamento dinâmico. Eu tive muito problema com carregamento dinâmico no passado, como eu fui um dos prepulsores da estaca hélice na minha região, eu precisava validar a solução, até para dar credibilidade para a solução. Então, eu comecei, antes até de ser obrigatório, eu comecei a fazer prova de cargas em todas as obras estáticas. E a gente tinha a dificuldade do time, do tempo, né? Aí na época nós fizemos um pacote de prova de carga com a PDI, era assim, 50 provas de cargas que a gente ia consumindo ao longo do tempo. E eu tive alguns problemas nas minhas obras. Eu aprendi que para você fazer prova de carga dinâmica em estaca ativa, você tem que armar a estaca, porque dá uma onda de tração. E essa onda de tração, em algumas provas de carga que eu fiz, rompeu a estaca. E isso foi interpretado erroneamente como uma capacidade menor da estaca. E essa estaca já tinha rompido, não podia reensaiar, mas foram feitas, aí causou transtorno, porque eu tive que fazer, preparar novas estacas, para fazer ensaios estáticos, e até este resultado sair, tu não podia validar aquela... Não podia validar aquela obra, aquele colocar projeto, aquelas estacas etc. em carga. Quanto à prova de carga bidirecional, eu tenho utilizado bastante. É evidente que, em alguns casos, ela não é possível, porque você precisa de um equilíbrio. Você precisa de posicionar... Aí entra a tecnologia de concreto, que você tem que descer uma célula que tem uma certa dimensão dentro do concreto da estaca. Né? Mas a gente tem conseguido com relativo sucesso. Eu devo ter já... fizemos
uma parceria com o laboratório LTEC, lá da região, que faz prova de carga, que, por sua vez, tem uma parceria com a Arcos, que está aqui no... Então, a Arcos fornece as células e eles realizam os ensaios. Eu devo ter feito umas 2 centenas de ensaios bidirecionais em estaca tipo hélice. E tenho notícia aí que uns 2 ou 3 o macaco não chegou na posição, que é uma situação muito melhor do que a estática. Porque você saca aquilo, lava e etc., e faz uma nova estaca e instala de novo, né, com concreto dentro das características adequadas de plasticidade e etc., para poder descer essa célula. É tudo uma questão de equilíbrio de carga, né? O que a gente vê, é muito difícil você ter, se você for Deus, né? Você saber exatamente onde as coisas estão equilibradas. Então, mas ela tem me dado muitas informações. Nas nossas provas de carga, o que tem geralmente rompido é o atrito upper, ou seja, para cima. Né? Mas tem utilizado comumente em função da velocidade de informação, né? E não requer aquela estrutura de reação. E acaba isso causando mais... E é mais segura, porque você vai no sistema daquele que eu visitei hoje, 1.400 toneladas, o risco humano é muito grande. Você está com pessoas em volta daquele sistema, com tensões elevadíssimas. Se alguma coisa falhar, o risco é muito grande. Eu já tive acidente em prova de carga, graças a Deus. Em prova de carga convencional, como monobarra, né? A monobarra rígida, né? Ela fletia um pouquinho e rompeu. E aí foi brusco. A outra, se eu não me engano, fator de segurança muito baixo nas reações. E eu entendo que, nesse caso, eu acredito que a distribuição de carga, que vai ser sempre diferente, acabou solicitando uma estaca, uma barra mais do que a outra, e a barra rompeu. Então, eu passei a adotar bidirecional em função do risco humano. Que legal. Ótimo. Bom, então, interessante a tua experiência aí com as provas de carga também, né? Tem acompanhado a discussão do Gama-C, né, na norma de fundações. Ela vem num histórico da norma, né, antigamente se contratava, se especificava concreto para estaca em função do FCK. A partir de 2019 incluiu as classes de agressividade e classes de concreto, né, o C30, o C40, né, com as suas especificações, seu traço, né? Mas, ao mesmo tempo, a norma foi aumentando, da mesma forma que havia possibilidade de aumento da resistência, das características do concreto, também aumento do Gama-C, que é um coeficiente de minoração, né? Então, queria que contasse a tua opinião, tua vivência sobre essa discussão Como eu disse lá atrás, eu não sou especialista em concreto, mas acompanhei as discussões e tenho informações superficiais. Né? Primeiro, eu entendo que nós, geotécnicos, não temos a capacidade de estar discutindo isso, senão a gente mesmo especificava os nossos traços de concreto, que não somos nós que especificamos, a tecnologia está em concreto. Né? Começa por aí. Acho salutar que essa discussão seja feita a nível normativo, mas com profissionais, por exemplo, colegas do Ibracon, da BCP, que contribuam verdadeiramente para essas tomadas de decisões. Eu entendo que, assim como agora há pouco que nós conversamos sobre os maquinários tipo hélice, houve uma evolução na engenharia do concreto muito grande. Então, nós ainda estamos na idade da pedra, né? Mas a gente precisa evoluir. Mas para evoluir, a gente precisa de conhecimento. E o conhecimento não é nosso, é dos colegas tecnologistas de concreto. A questão do Gama-C, você testemunha disso. A gente teve um problema no passado, idos aí entre 2010, que começou o advento das hélices contínuas, né? A explosão de maquinários no Brasil, ali de 2008 a 2015. Onde nós especificávamos um concreto com o FCK, com FCK de 20 MPa e 400 quilos de cimento. Né? Eu aprendi em uma dessas reuniões normativas que o concreto ele é regido por 3 leis: a lei de Lincoln, a lei de Abrams e outra lei que eu não vou lembrar agora, e a lei de Kyrillos, lembrei.
onde que diz mais ou menos o seguinte: se você tem um fator de segurança, e o nosso é 0,5, se você tem um determinado fator de segurança, uma determinada quantidade de cimento, e o nosso é 400 quilos de cimento, o teu FCK obrigatoriamente vai estar em torno de 40 MPa, com uma pequena faixa de um pequeno desvio padrão para cima, para baixo ali, né? Correto? E o que acontecia na época? A gente especificava 20 MPa, 400 quilos de cimento, e recebíamos efetivamente 20 MPa. Então, o nosso concreto precisa ter não só resistência, mas ele precisa ter trabalhabilidade, ele precisa ter durabilidade, ele precisa ter fluidez, entre outras características. A gente tem que lembrar também que, no caso de uma hélice, por exemplo, concreto chega na obra, é tirada uma amostra desse concreto, ele entra numa bomba, ele é bombeado no mínimo 100 metros até chegar no ponto de lançamento dele, que você não está vendo, e você não está controlando, e você não tirou a amostra lá. Certo? Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. E aquele concreto que a gente recebia lá, que a gente achava que tinha 400 quilos de cimento, o colega da concreteira, diretor da concreteira nacional que fez a denúncia, provou que nós estávamos sendo enganados. Que aquele concreto deveria ter 40 MPa e não 20 MPa. E por que a indústria do concreto fazia isso? Porque o cimento que nós recebemos hoje, tudo é calcário. O cimento é calcário, a areia é calcário e a brita é calcário. Então, você não consegue restituir o traço. E o professor Paulo Helene, com propriedade, nessas reuniões normativas, dizia que estava tudo errado na norma de fundação, porque nós não podemos, ele dizia, vocês não podem exigir o que vocês não podem medir. Como é que eu vou exigir 400 quilos de cimento? Não sabe, não tem como reconstituir o traço. Reconstituir o traço. Então, aí ele sugeriu que isso aí fosse feito em termos de FCK. Baixasse esse 400 quilos para os 350, que está lá hoje, e que se exigisse um FCK maior. Por exemplo, os 30 MPa, os 40 MPa, dependendo da quantidade de cimento. Por quê? Porque para fazer um concreto com 30 MPa, eu vou precisar dos 350 quilos de cimento e vou garantir aquilo que eu preciso. Então, o comitê normativo tinha uma preocupação em trabalhabilidade, todas essas características, e não segregar, todas essas características que a gente comentou, e para isso precisava-se de uma quantidade de cimento maior, e a quantidade de cimento maior a gente só garantia pedindo aquilo que a gente pode controlar, que é o FCK, que a gente controla. Aí surgiu um problema. Mas o gama C aqui é 1.8, 1.7, era não lembro 1.8. E foi feita uma conta, uma regra de 3. Então, para eu manter a tensão em 60 quilos, eu tenho que passar isso aqui para 2.7. Então, isso foi literalmente foi feito assim. Nessa reunião também tive presente. Né? Agora, entendo que a gente precisa aumentar, que está claro, aqui não é problema da minha região, mas aqui em Camboriú está claro, você tem prédios muito, muito altos. Eu acho que para determinadas condições de engenharia, por exemplo, onde aqui literalmente eu imagino que falte terreno para colocar estaca. Né? Talvez sim. Então, para determinadas condições específicas, isso pode ser não, tem que ser revisto. Agora, dentro da boa técnica, sim. É evidente que para isso acontecer também a execução que está lá na ponta tem que ser de qualidade, primeira linha, etc. Né? Uma coisa preocupante também em prova de carga, quando a prova de carga é feita a priori, eu vejo isso porque na minha região, quando a prova de carga é feita a priori, na fase de projeto, muitas vezes essa estaca é feita com esmero muito maior, um cuidado muito maior do que ela é feita durante a obra. Né? Recentemente, participei de um reforço de uma obra onde o projeto estava perfeito, o projetista não era local, não conhecia as empresas locais, nem o maciço local, fez o projeto perfeito, projeto sem nada a colocar.
à luz da norma, foi lá, fez 2 provas de carga a priori e projetou. Só que a obra foi executada de uma forma diferente do que as estacas de prova de carga foram feitas. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado também. E já teve casos de executar as estacas com uma empresa e daí, na hora de executar a obra, outra empresa. E aí muda tudo, né? Perde a referência, porque na prova de carga não é só uma análise do desempenho da estaca, mas uma validação de todo o processo. E o que é muito importante também, é importante que o projetista conheça da execução. Então, nesse caso específico, nós tivemos falhas, porque a estaca foi muito mal executada e ela foi validada de uma forma ou de outra. Quem quer o prejuízo ficou com o construtor. Carlos, tem mais alguma coisa queiras comentar, que faltou da gente conversar aqui? Eu acho que só isso. Eu agradeço. Eu que agradeço ter aceitado o nosso convite, vir aqui, né, em Balneário Camboriú, Cobranseg, e poder participar do nosso podcast, né? Para nós é uma honra, um prazer enorme. Né? A última mensagem que eu gostaria de dizer é que eu gostaria de que as nossas obras fossem melhor controladas. Hoje a gente tem ferramentas de controle, como uns appzinhos que você, nada mais é do que um aplicativo que você instala no seu computador de bordo, numa máquina, onde você pode orientar o operador a fazer uma perfuração adequada. Por outro lado, na fase de concretagem, você já predefine o teu superconsumo que você, projetista, deseja, também vai estar essa informação na tela do computador com alertas. Né? Eu acho que a gente tem ainda tem para caminhar, né? Tem para caminhar, evoluir, né? E é isso, só tenho a agradecer, é um prazer estar aqui com Eu acho que esse tipo de um bate-papo, uma conversa, muitas vezes ela desperta também quem nos ouve, quem nos assiste. E, vou atrás disso, né? Vou falar com o Carlos, acho que fica... Como o pessoal entra em contato contigo, Carlos? Pela mídia da empresa propriamente dita, né? Sites, Instagram da Embry Engenharia, diretamente comigo, né? Sim, claro. Se puder dar meu número aqui, fica à vontade. 619-9984-3864. Manda uma mensagem via WhatsApp, a gente atende isso. Legal. Com maior presteza. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado.